O Supremo Tribunal Federal invalida a norma da reforma trabalhista que autorizava grávida e lactante a exercerem atividade com risco à saúde. A Polícia Federal apreende quase 1 tonelada de cocaína em chácara na região metropolitana de São Paulo. A Justiça autoriza o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a cumprir pena no Rio de Janeiro. Deputados aprovam alteração no Código Florestal com anistia a desmatador. A Prefeitura de São Paulo começa a fiscalizar o uso de patinete elétrico. O técnico Abel Braga se demite do Flamengo. Jogo subjúdice. CBF tira pontos do Palmeiras na partida contra o Botafogo por ordem da Justiça Desportiva. Morte de capoeirista brasileiro é motivo de protesto em Londres. Iderval Silva morreu depois de ser espancado ao tentar evitar o roubo da moto. Com visita surpresa de Jair Bolsonaro, a Câmara dos Deputados homenageia Carlos Alberto de Nóbrega pelos 65 anos de carreira do humorista, metade deles no SBT. O SBT é a minha casa. É lá que eu ganho meu pão. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil de hoje começa com um novo caso de feminicídio. Uma mulher foi morta a facadas pelo marido em Guarulhos, que fica na Grande São Paulo. Logo depois, o homem tentou suicídio. O crime aconteceu na presença dos 3 filhos do casal, depois de uma crise de ciúmes. 48 horas. A Polícia Federal apreendeu quase 1 tonelada de cocaína em uma chácara na região metropolitana de São Paulo. Os policiais também apreenderam um avião que era utilizado pelos traficantes. 3 pessoas foram presas. O avião bimotor. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode pôr nas ruas centenas de menores que ainda cumprem medidas em unidades socioeducativas. O ministro Edson Fachin determinou a transferência de infratores em casos de superlotação. Mas, se não houver vagas, eles deverão ser liberados. Nessas unidades superlotadas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Causou fogo. Um capoeirista brasileiro que vivia em Londres morreu ontem depois de ter sido espancado durante o fim de semana. Segundo testemunhas, queriam roubar a moto dele. O barulho das motos. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 10 votos a 1, que trabalhadoras grávidas e mães que amamentam não podem exercer as atividades consideradas insalubres, ou seja, que podem fazer mal à saúde. Para junho. Carlos Alberto de Nóbrega emocionou-se hoje durante uma homenagem na Câmara dos Deputados. O humorista completa 65 anos de carreira, metade deles aqui no SBT. Veja a seguir, Banco Central estuda liberar conta corrente em dólar no Brasil e em reais no exterior. São Paulo começa a fiscalizar e multar quem desrespeitar regras de uso do patinete elétrico. Você vai ver já já. E começou a valer hoje, na cidade de São Paulo, a multa para quem não obedecer às normas de uso de patinetes alugados. A capital paulista é a primeira do país a punir empresas responsáveis pelo equipamento. No primeiro dia... A Prefeitura de São Paulo informou que 557 patinetes foram recolhidos neste primeiro dia de fiscalização. A maioria estacionada em vias públicas, o que a partir de agora é proibido. A Prefeitura só não comentou a ausência de fiscais durante a nossa reportagem. Foi mais uma vez adiado o julgamento do ex-policial militar, acusado de participar de uma chacina que matou 8 corintianos em São Paulo no ano de 2015. O governo transferiu para as penitenciárias federais de Brasília e Catanduvas, no interior do Paraná, os mandantes dos massacres de 55 presos dentro de 4 presídios de Manaus. No Instituto Médico Legal, corpos ainda aguardam a identificação. Ainda nesta quarta-feira. Estão sendo velados os corpos dos 3 irmãos que foram encontrados hoje no interior do Paraná. Eles haviam desaparecido depois de um acidente com um carro da família. O acidente aconteceu na terça-feira nesta...
A Justiça Federal do Paraná autorizou a transferência do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para um presídio no Rio de Janeiro. O ex-deputado foi condenado na Operação Lava Jato a 14 anos e meio de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas. Eduardo Cunha deverá ser levado amanhã do Complexo Médico Penal em Pinhais para Bangu 8, no Rio. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base da medida provisória que altera o Código Florestal com perdão. Agora há pouco a Câmara concluiu a votação da medida provisória da regularização ambiental. O texto seguirá para o Senado, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que não irá convocar uma sessão amanhã para apreciar o assunto. E com isso, a medida provisória perderá o valor. O presidente do Banco Central anunciou hoje que vai enviar ao Congresso Nacional um projeto que permite aos brasileiros ter conta em dólar aqui no país e conta em reais no exterior. Porque existe uma conversibilidade da moeda. O número de pedidos de aposentadoria no INSS cresceu 90% este ano. Muita gente está correndo para conseguir o benefício antes da aprovação da reforma da Previdência. Depois de reunir uma... acontecer isso. Um barco de turismo naufragou há pouco no Rio Danúbio, na Hungria. Pelo menos 7 pessoas morreram. Nos Estados Unidos, o procurador especial Robert Mueller deixou hoje o cargo e falou pela primeira vez sobre a investigação contra Donald Trump. Robert Mueller confirmou que o governo de Nicolás Maduro culpou os Estados Unidos pela morte de crianças que estão sem tratamento na Venezuela. Em apenas uma semana, 4 delas morreram à espera de transplantes. Aumentou em 7 anos, em média, o tempo de sobrevida dos pacientes contaminados pelo vírus da AIDS no Brasil. É o que mostra um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde. Porto Alegre é a capital com o maior número de diagnósticos no país. O uso correto e contínuo dos medicamentos diminui as infecções, internações e, o mais importante, a transmissão do vírus. Para os pacientes, isso significa viver mais e melhor. 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas com a doença tiveram sobrevida superior a 12 anos, segundo um estudo do Ministério da Saúde realizado entre 2003 e 2007. Um aumento de 34% em comparação ao último levantamento, feito há 2 décadas. As mortes em adultos e crianças caíram quase 90%. O acesso universal e gratuito ao tratamento, à distribuição de preservativos, ele deve ser garantido no país, ele deve inclusive avançar no sentido de ampliar a população que não tem diagnóstico recebendo o seu diagnóstico. O acesso aos testes e a redução no tempo entre o diagnóstico e o tratamento também contribuíram para a sobrevida. Veja em instantes. O técnico Abel Braga pede demissão do Flamengo. Você vai ver já já. Agora o futebol. Abel Braga pediu demissão do Flamengo. Depois do anúncio, o treinador disse que não suporta traição. A CBF retirou 3 pontos do Palmeiras relativos à vitória sobre o Botafogo no sábado passado. A ordem partiu do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que vai julgar o recurso do Clube Carioca, que pede a anulação do resultado. Segundo o Botafogo, o árbitro de vídeo foi usado de forma indevida na partida. O Palmeiras ainda é o líder do Brasileiro, mas com apenas 1 ponto de vantagem. Exames de imagem não detectaram nenhum problema grave no joelho esquerdo de Neymar. Ontem, Neymar deixou o campo mancando e hoje não participou do treino na Granja Comari. Mais ainda. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.